como você está? Espero que você esteja bem aí na sua casa, em qualquer lugar que você estiver nos assistindo. Nós somos a primeira igreja batista em Cascadura, aqui no Rio de Janeiro. E nós vamos começar agora o nosso culto semanal de oração, de estudo bíblico. Hoje, dia 19 de fevereiro. Não sei que dia você está assistindo aí na sua casa agora, mas eu espero que você esteja bem e que esse culto fale profundamente ao seu coração. Cada música, cada leitura, cada palavra aqui que fale ao seu coração. Nós hoje vamos pensar aqui no culto sobre serviço cristão. Se cada um de nós realmente tem servido ao nosso Deus da melhor forma, da forma que Ele quer, e como é maravilhoso quando nós podemos fazer isso, quando Ele nos usa para fazer a vontade dEle. Vamos começar lendo um texto bíblico e aos poucos você vai entendendo e vai juntando todo esse quebra-cabeça. Vamos ler. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque andavam desgarradas e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: na verdade, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Nós podemos notar aqui do texto que Jesus, quando esteve na terra, ele não ficou à toa. Percebeu? Ele também trabalhou, ele percorria cidades e aldeias pregando o evangelho do reino, falando do plano de Deus para a salvação do homem. E é isso que nós temos que fazer. Ele nos deu esse exemplo. E o que diz aqui no final desse texto? A seara é grande e os trabalhadores são poucos. Você já se colocou à disposição de Deus para fazer o serviço dele, para fazer o que ele quer para a sua vida? A música que nós vamos cantar agora fala assim: eu quero ser usado, meu Senhor, com tudo o que tenho, com tudo o que sou, e ser um vaso em tuas mãos. Você pode cantar isso? Você pode cantar isso de coração? Você já disse isso para Deus? Pensa nisso enquanto a gente canta e depois o pastor Alex vai conversar também com a gente um pouquinho sobre isso. Instrumento vivo por onde quer que for. Quero falar da mudança que houve em mim, da nova vida que um dia alcancei. Quero dar o meu melhor, te agradar e te servir. Em meus passos quero o teu querer cumprir. Eis-me aqui, sou um servo teu dispor. Tua luz em meio às trevas, e tão grande salvação, que liberta o homem, traz a paz e dá perdão. Eu quero ser usado, meu Senhor, com tudo o que tenho e que sou. Ser um vaso em tuas mãos, e canal do teu amor, instrumento vivo por onde quer que for. Quero falar da mudança que houve em mim, da nova vida que um dia alcancei. Quero dar o meu melhor, te agradar e te servir. Em meus passos quero o teu querer cumprir. Eis-me aqui, sou um servo teu dispor. Tua luz em meio às trevas, e tão grande salvação, que liberta o homem, traz a paz e dá perdão. Eis-me aqui,
sou um servo a teu dispor. Reina em mim pra que o mundo possa ver tua luz em meio às trevas, e tão grande salvação que liberta o homem, traz a paz e dá perdão. Que liberta o homem, traz a paz e dá perdão. Eis-me aqui, sou um servo a teu dispor. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, saúde e paz a todos. Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você não me conhece, eu sou o pastor Alex, sou pastor auxiliar da Primeira Igreja Batista de Cascadura. Se você já me conhece, hoje estamos numa vibe um pouco diferente. Decidi, como diria um jovem, vir na Skin Psicólogo para estar trazendo a palavra de hoje, por mais que os textos e aquilo que nós vamos conversar não fale exatamente sobre psicologia, e sim, com certeza, sobre a palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e prática, que é o nosso livro de salvação, que é a mensagem e a voz de Deus no meio da humanidade, no meio da igreja principalmente. E talvez você me assista em um outro momento histórico, me assista talvez em outro dia da semana, não na quarta-feira quando esse culto vai ao ar, mas estamos juntos aí, você talvez do celular, do TV ou do computador, e eu aqui nesse momento gravando, falando com você, pois estamos unidos no reino de Deus, estamos unidos através da ação do Santo Espírito dele. E o texto, na verdade o livro, pois hoje nós vamos estar estudando, ou vamos estar ouvindo e conversando um pouquinho sobre um livro inteiro das Escrituras Sagradas. Ele vai falar sobre um tema muito interessante, um tema que Deus tocou o meu coração e veio me incomodando durante alguns dias para estar trazendo aos irmãos, que é o entendimento da nossa vocação. É o entendimento da ação de Deus sobre a minha vida, a sua vida e a vida de todas as pessoas. E aí não existiria outro texto para falarmos sobre isso, não existiria outro texto ou outro livro para falar sobre vocação, sobre entendimento de vocação, que não fosse o livro de Jonas. Jonas é um dos profetas, Jonas é alguém que é um texto que é conhecido por muitas pessoas, e especificamente por um ponto crucial, que é quando ele é engolido pelo grande peixe. Mas Jonas tem consigo uma mensagem muito importante e muito interessante. Então hoje nós vamos ler alguns textos e eu vou estar refletindo sobre eles enquanto nós conversamos aqui. E o primeiro texto que nós vamos estar lendo, que vai estar sendo projetado na tela, é o texto do livro de Jonas, capítulo 1, verso 1 e o verso 2. A minha versão vai ser NVI. Durante toda a mensagem você vai poder estar acompanhando, porque ela também vai estar sendo projetada, e ela vai estar disponível para você poder dar uma olhada depois na sua própria Bíblia, nas Escrituras. Amém? E o texto vai dizer o seguinte: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amiatai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. E aí aqui, irmãos, nós já temos um ponto crucial do texto de Jonas. Jonas recebe uma missão direta de Deus. Jonas recebe uma missão, uma vocação direta da voz do Senhor. Você já recebeu uma missão do Senhor? Você já foi chamado pelo Senhor para fazer alguma coisa? E Jonas, nós sabemos e entendemos que ele não vai cumprir essa missão. Ele foge da vontade de Deus, e em vez de pegar um barco a Nínive, ele vai diretamente a Tarsis. Pega um barco para Tarsis. Só que nós sabemos e entendemos que, e quando pensamos sobre isso, não conseguimos compreender diretamente por que Jonas foge de Deus, por que Jonas decide fugir dessa vontade. E o texto, no seu decorrer, vai explicar que Jonas não gostaria de ir até Nínive por conta da maldade do coração do povo de Nínive, por conta da maldade e do entendimento que Jonas tinha que Deus era galardoador, perdoador, que Deus poderia perdoar o povo de Nínive. Os ninivitas, como um povo assírio, era conhecido por conta de sua crueldade, era conhecido por conta de sua maldade. Entre os hobbits, como conquistadores, eram colocados as cabeças de seus adversários empilhadas na frente da cidade,
parecem amedrontar os moradores e aqueles outros adversários. Muitos adversários eram empalados para amedrontar, e era um povo considerado muito perverso, um povo que já havia atacando Israel há muito tempo. E Jonas não poderia conceber que Deus iria perdoá-los. Então decide ir diretamente para Tarsis, tentando fugir da vontade de Deus. Só que o que Jonas não entende é que Deus é soberano. Jonas não percebe naquele momento que Deus está em todos os lugares e Ele nos acompanha. E a partir do momento que Ele nos chama para uma missão, Ele nos prepara, Ele nos direciona até ela. E nós entendemos, irmãos, e aí o próximo texto que nós vamos ler é o verso 16, ainda do capítulo 1, que quando nós não cumprimos, ou quando nós não estamos dispostos a cumprir a vontade de Deus, Deus nos leva a lugares muito interessantes. Deus nos coloca, ou nós mesmos nos colocamos em lugares muito interessantes. Pois Jonas decide entrar em um navio indo para Tarsis, como eu disse, mas um navio de estrangeiros, um navio de homens que eram de várias nacionalidades, homens que não serviam ao Deus de Israel, mas Deus agita o mar naquele momento, e aqueles homens ficam perdidos, pois eles entendem que para o mar estar agitado daquela forma era necessário que uma divindade estivesse fazendo aquilo, pois afinal de contas, como eu disse, eles eram estrangeiros, então eles acreditavam em diversas divindades. E o texto vai dizer que eles estavam apavorados, pois como uma divindade era tão poderosa para controlar o oceano, e quem seria entre eles ali o homem que estava sendo perseguido por essa divindade para que aquilo acontecesse? E aí, quando Jonas é encontrado no fundo do navio, quando se descobre que ele era hebreu, quando se descobre que ele servia ao Deus de Israel, aqueles homens ainda tentam salvar a vida dele, pois eles sabiam que a única forma que o mar poderia se acalmar seria talvez lançá-lo fora do barco, mas eles não sabiam se cairia sobre eles um destino pior do que aquela tempestade, se eles fizessem algum mal a Jonas. E aí o verso 16 fala justamente sobre isso, porque ele vai dizer: tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram um sacrifício e se comprometeram por meio de votos. O texto vai nos dizer, vai nos deixar entender, irmãos, que aqueles homens tiveram maior temor ao Senhor, o Deus de Israel, do que o próprio Jonas, um profeta, do que o próprio profeta de Deus naquele momento. E nós sabemos e entendemos que aqueles homens reconheciam o Deus de Israel somente por conta das histórias. Jonas ouvia a voz de Deus falando com ele. Porém, a amargura e todo o rancor que Jonas tinha contra o povo de Nínive estava impedindo ele de cumprir sua missão, estava impedindo ele de fazer aquilo que o Senhor havia determinado a ele. E aí a minha pergunta é: existe alguma coisa no seu coração que te impede de cumprir a vontade do Senhor, que te impede de fazer aquilo que o Senhor te orientou? Então, se existir, vamos continuar conversando aqui ainda sobre o texto. E nós sabemos que Jonas, assim que é lançado ao mar, é engolido por um grande peixe. E aí nós vamos diretamente para o capítulo 2. Eu vou estar fazendo a leitura do verso 1 e do verso 2, que é muito interessante e que nos fala sobre algumas questões. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: no meu desespero, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do Sheol gritei por socorro, e ouvistes o meu clamor. Jonas entende aqui e reconhece a ação de Deus. É muito interessante porque quando nós vamos para os estudos do texto no seu original em hebraico, quando nós vemos essa palavra Sheol, nós podemos interpretá-la como inferno, como abismo, como a morte. Jonas reconhece que estava morto, pois afinal de contas ele havia sido engolido por um grande peixe pelas ordens do Senhor. Ali ele estava já entre os mortos, ali não existia uma chance de que o próprio Jonas pudesse fazer alguma coisa por sua vida. E aí ele entende que a única coisa que poderia ser feita seria clamar ao Senhor. A única coisa que poderia ser feita naquele momento era voltar os seus olhos, voltar as suas orações ao Senhor de quem ele estava fugindo.
Muitas vezes quando nós fugimos do Senhor, muitas vezes quando nós fugimos da vontade do Senhor, nós tentamos cortar o nosso relacionamento com Ele. E quando nós cortamos o nosso relacionamento com o Senhor, nós compreendemos que as coisas começam a desandar. E aí nós nos voltamos novamente ao único Deus, ao único que pode transformar a nossa vida e a realidade onde nós estamos, que é o Senhor. E é exatamente essa postura de Jonas. E aí lá no verso 10 do capítulo 2, eu acho extremamente interessante, porque o Senhor ouve a oração de Jonas, e o texto vai dizer que então o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. E como nós sabemos, Jonas foi vomitado na terra de Nínive. Jonas chegou à praia, na terra de Nínive, próximo a Nínive, pronto para cumprir a sua missão. E aí aqui nesse momento, onde nós podemos classificar Jonas não só como um profeta, mas como um maratonista, pois ele percorre a cidade em uma velocidade inimaginável, pregando o Evangelho, pregando a mensagem de Deus, pregando o arrependimento necessário ao povo de Nínive. E é muito interessante, porque mesmo quando nós tentamos impedir a ação do Senhor, mas cumprimos a ordem, Deus tem a capacidade de transformar a vida de todos aqueles que estão ao nosso redor. Quando Jesus diz que os céus e a terra passarão, mas as palavras dele jamais passarão, ele está falando sobre o poder de suas palavras. Ele está falando sobre o poder da ação do seu Santo Espírito através da palavra que se revela às nossas vidas. E o grande medo de Jonas realmente vem acontecer. E nós vamos ver isso exatamente no capítulo 3, lá no verso 8. Quando Deus realmente realiza, ou o Santo Espírito de Deus, através da palavra, entra dentro do coração dos ninivitas, e principalmente dentro do coração do rei de Nínive. E ele reconhece o Deus de Israel como um Deus todo-poderoso, e entende, compreende que precisava render graças, que precisava se humilhar, que precisava se arrepender. E assim determina para que todo o povo viesse se arrepender diante do Senhor. E o texto lá do capítulo 3, do verso 8, vai dizer o seguinte: cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência que há nas suas mãos. Nós conseguimos entender aqui que a palavra de Deus tem um poder tão grandioso que foi capaz de transformar, de desenvolver, de simplesmente mudar a realidade de uma cidade inteira através da vida de um profeta que não queria estar lá. Então, se nós entendemos a vontade do Senhor para as nossas vidas e nós buscamos ser usados por Ele com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, nós estamos diante do maior poder que existe. Nós estamos diante do poder da palavra do Senhor. E a palavra do Senhor pode transformar a vida de qualquer pessoa. A ação através do povo de Nínive, o arrependimento que eles passam aqui, é algo magistral, irmãos. É algo que precisa tocar o nosso coração. Eu e você não temos capacidade de transformar a vida das pessoas, mas a palavra de Deus pode. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação do homem. É o poder de Deus para a salvação da humanidade, de todo o mundo. Então nós temos essa palavra, nós temos essa mensagem e nós precisamos levá-la às pessoas. E aí é muito interessante, porque após o entendimento, Jonas novamente cai em uma grande tristeza, pois afinal de contas Deus havia feito aquilo que ele imaginava e salvado o povo de Nínive. E como nós sabemos, ele segue, e aí vamos até o 4º capítulo do livro de Jonas, que é o último, que nos traz uma grande lição. Uma grande lição que talvez seja a principal para nós aqui antes de encerrarmos. Pois lá no capítulo 4, no verso 6, Jonas já estava triste e deseja a própria morte, sentado diante do sol, para que ali ele morresse e desfalecesse, pois afinal de contas Nínive estava perdoada e ele havia salvado, auxiliado o Senhor a salvar a vida de homens e mulheres extremamente cruéis.
Mas o texto vai dizer que então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. E nós podemos perceber e entender que Jonas aqui nesse momento tem alegria voltada ao seu coração, pois afinal de contas ele havia recebido um pouco de alento da parte do Senhor. Mas como nós sabemos, o Senhor permite que aquela planta seja destruída. E o coração de Jonas volta a se arrepender, volta a se entristecer, volta a se encher de raiva. E Jonas busca naquele momento retrucar ao Senhor. E aí nesse momento nós chegamos ao último versículo do livro, lá no capítulo 4, no verso 11, que nos traz uma grande lição, que é quando Deus vai explicar a Jonas por que ele toma aquela decisão. E o texto vai dizer: contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos animais. Não deveria eu ter pena de tal grande cidade? E aí, irmãos, nós chegamos exatamente aonde é necessário. Nós chegamos ao ponto onde eu gostaria de refletir com os irmãos aqui. Eu e você somos detentores de uma palavra que não pertence a nós. Somos os mensageiros de uma palavra que pode salvar e transformar a vida de muitas pessoas. E assim como o Senhor olhou para mim, um homem pecador, um homem sem a graça, um homem que estava condenado diretamente ao inferno, Ele também olha para todos aqueles que estão ao meu redor. E eu não posso predeterminar aquilo que o Senhor pode fazer através da minha vida. Eu não posso impedir o Senhor de realizar e de salvar vidas ao meu redor por conta de qualquer coisa. Eu e você precisamos buscar ao Senhor todos os dias. Eu e você precisamos nos dedicar ao Senhor todos os dias e compreender que o Senhor é aquele que é o Senhor de toda a vida e é aquele que morreu na cruz por mim, por você e até mesmo por aquela pessoa que você nesse momento está pensando que não é digna. Mas lembre-se, eu e você também não somos. Todos nós fomos salvos através do sangue do Cordeiro de Deus, através do Filho dele que morreu na cruz do Calvário, através do nosso Senhor Jesus e pela graça que excede o nosso entendimento e que nos salvou e nos transformou. Então, se o Senhor te chama, obedeça. Se o Senhor te chama, pregue. Se o Senhor te chama, vá. Que o Senhor nos abençoe. Que a justiça flua como um rio e o amor seja vestimenta dos que são conhecidos pelo nome do Senhor. Povo santo, quero ser as mãos que trazem cura, saciar aquele que tem fome, ter nos olhos compaixão, mostrar tua graça e perdão que traz a cura, restauração. Há tanto pra fazer no mundo ao meu redor e a cura para a alma vive em mim. Não posso me calar, nem me acovardar. No poder do Espírito proclamarei tua
de Deus, saúde e paz. Que show da Xuxa é esse? Nesse Rio de Janeiro, com esse calor, quase 50 graus, irmãos. E aí? Tá andando com a garrafinha? São 4 dessas por dia para poder se hidratar, né? O febreiro ou fervereiro. A gente é carioca, mas tá no sufoco, hein? Espero que você esteja bem, que o teu dia tenha sido abençoado, mesmo com todo esse calor. Já estamos 15 dias sem chuvas, espero que as chuvas possam vir e vamos caminhando pela fé. Você já leu a palavra do Senhor, ouviu a Rose aí, um texto de Mateus 9 de Jesus, né? Ensinando, pregando, curando. Era o tripé do ministério de Jesus, sempre do lado de fora, sempre na rua, vendo as pessoas, se compadecendo delas, porque elas estavam desgarradas e errantes. E naquele finalzinho desse texto, diante desse cenário, dessa demanda, ele diz o quê? A seara é grande, mas poucos os ceifeiros, poucos os trabalhadores. Rogai ao Senhor da seara que mande, que envie novos trabalhadores. É o Senhor que é o dono, é o Senhor que opera e nós cooperamos com Ele. Então hoje somos trabalhadores, mas há tempos atrás não éramos. O Senhor nos salvou, estamos trabalhando para salvar novos trabalhadores em Jesus. Você adorou o Senhor também cantando Ao Teu Dispor. O pastor Alex falou sobre vocação, baseado aí na vida do profeta Jonas. E aquele negócio, se você desobedecer, vai para a boca do peixe. Se você obedecer, você vai para a cova dos leões. É uma aventura maravilhosa servir o Senhor. Lembrando sempre que o peixe vai te levar para onde Deus quer. E lá na cova, os leões sempre jejuarão e o Senhor vai te guardar. Sejamos obedientes. Compramos a vontade do Senhor para que a nossa alegria seja nele. Não posso me calar, foi o louvor que vocês cantaram. Temos desafios enormes ainda, irmãos, na evangelização do mundo. E daqui a pouquinho, em março, a gente está aí respirando missões mundiais, trazendo informações e prestação de contas para vocês. E que a cada dia eu e você possamos juntos celebrarmos a nossa fé, vencermos as lutas, sabendo que as tribulações fazem parte, mas o Senhor, Ele está conosco. Tem de bom ânimo, diz o Senhor, e assim nós vamos caminhando. Próximo domingo, se Deus permitir, agenda normal, Escola Bíblica Dominical. Estamos aqui estudando essa novo trimestre aqui, ó, falando sobre monarquia, falando sobre os reis. Já começamos no domingo passado. O pastor Renato vai dar aula no próximo domingo. E culto também. Lembrando que nós teremos o recesso desse feriadão aí do carnaval. Então, primeiro domingo, dia 2, o culto será online. Estamos preparando tudo direitinho, com todo o carinho de sempre, para que você possa ir na sua casa. Se você vai viajar, vai para um retiro, vai descansar, enfim, vai ficar em casa mesmo, você possa celebrar o Senhor. Queridos irmãos, como é bom saber que Deus cuida de nós. Como é bom saber que diante de tantas coisas estranhas acontecendo no mundo, e entramos mais uma vez nesse ambiente de adoração a deuses, que o carnaval é uma religião, eu sempre falo isso para vocês, é uma religião panteísta, e vários deuses são adorados, várias expressões de fé são colocadas. Precisamos estar juntos em oração, pedindo pela nossa cidade. Lembrando que a violência continua, aumentou muito, mas em oração, tomando os cuidados, a gente consegue fazer toda a nossa agenda. Deus abençoe a todos, vamos caminhando segundo a vontade dele. Um grande abraço, fique na paz e até lá.